Nós estamos ministrando uma série de estudo agora, iniciando terça-feira passada, sobre a pré-existência de Cristo. A matéria chamada na teologia de soterologia ou cristologia. Há uma pequena diferença, mas está tendo mais que uma união entre as duas linhas, né? Então nós vamos estar estudando a pessoa de Jesus, cristologia. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? É um homem? Quem é Jesus? É Deus? Quem é Jesus? Nós estamos estudando neste momento antes dele vir ao mundo, antes dele encarnar, dele se tornar homem. Então nós estamos vendo a existência anterior de Cristo. No nosso WhatsApp eu mandei uma mensagem hoje, falando um pouquinho, dizendo quem é Jesus. Ele é pré-existente. Esse é o nosso Jesus, a qual nós servimos. Jesus o Salvador, Jesus o Senhor, Jesus o Cordeiro de Deus. Diz a palavra que ele estava morto, ele foi morto antes da fundação do mundo. Como é que é isso? Como isso é possível? Porque Cristo é eterno, porque Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei no WhatsApp, lá na nossa mensagem, Jesus foi muito mais do que um homem histórico. Ele faz parte da história. O dia que Jesus nasce e o dia que Jesus morre contempla a parte histórica do homem Jesus, do Emanuel, do Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi mais do que um homem histórico, do que apenas um homem bom e iluminado. Há quem diga que ele foi um homem iluminado, foi um homem bom. Muito mais do que isso, ele é a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí as pessoas perguntam: como é que pode um homem salvar a humanidade? Como é possível a um homem de carne e osso perdoar pecados? Como que isso é possível? É porque o Jesus, Deus conosco, ele é o Verbo de Deus. Diz a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Amém? Ele era Deus, diz a palavra do Senhor. É por isso que ele pode perdoar pecados. É por isso que ele pode salvar o homem. É por isso que ele é o único capaz de redimir a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor, de trazer propiciação sobre os nossos pecados. Na doutrina anterior, nós pegamos o capítulo 1 de João, comparamos com o capítulo 1 de Gênesis, e fomos até o capítulo 3 de Gênesis, trabalhando a origem do pecado e o porquê que o homem foi separado, afastado, castigado, e o que Jesus veio fazer? Trazer novamente essa comunhão que o homem tinha perdido com Deus lá no jardim do Éden. O Senhor Jesus veio restaurar, louvado seja o nome do Senhor, esta comunhão e religar o homem a Deus. Hoje quero ler alguns textos que, se a gente fosse ouvir da boca de outra pessoa, a gente diria que essa pessoa está com algum problema. A primeira frase se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Essas duas fileiras da direita aí, todos leem juntos, amém? As duas fileiras aqui da direita leem juntos. Vamos ler? Se puder colocar no Data Show, a igreja toda pode ler também. Todos juntos, vai. Respondeu-lhes: eu vi a Satanás cair
é isso? Como que Jesus viu a queda de Satanás? Como isso é possível? Apocalipse capítulo 12. Embora é um texto profético, nós sabemos que esse capítulo trata da rebelião de Satanás no céu. Vai ter outros desdobramentos também. A partir do versículo 4: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre o mar, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, ele lhe tragasse o filho, e deu à luz um varão. Versículo 6: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada 1.260 dias. Isso aqui aponta para a grande tribulação, tá bom? O segundo período da grande tribulação, que nós não estamos tratando hoje. Mas versículo 7: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Então aqui é um texto profético que aponta para coisas futuras, mas relembra um pouco da situação. Não vai mais haver batalha no céu. Satanás não vai subir ao céu para tentar enfrentar a Deus. Não. A batalha que virá será o Armagedon. Será a batalha dos últimos dias, em que Cristo vai descer sobre o Monte das Oliveiras, vai fender os montes e vai guerrear e vai ganhar a guerra. Acabou, e vai entrar o estado do milênio, a sétima dispensação, chamada do reino milenial. Amém? Então, como é que Jesus viu Satanás cair? Se essa batalha acontece antes que existisse o mundo. As coisas estavam criadas, mas o homem ainda não estava criado. O homem ainda não estava criado. Como é que é isso? Então, ele tenta se exaltar. Existem outros textos, por exemplo, Ezequiel e Isaías. Isaías 14, 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Isso aí é uma profecia também para um rei terreno, mas fazendo alusão à queda de Satanás. Tá bom? Nós temos outro texto que é Ezequiel, que eu falei, que é Ezequiel capítulo 28, versículo 12 até o versículo 15. Mas vamos ler apenas os últimos versículos. Diz assim: tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras no teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade de ti. Também esse texto, na maioria dos estudos que você for fazer sobre a origem de Satanás, como é que acontece que o anjo de luz, querubim, Lúcifer, é transformado em Satanás,
e é expulso do céu. Esses são os 3 textos, no mínimo, que vai trazer um esclarecimento melhor. Mas o importante aqui é Jesus dizer para aquelas pessoas: eu vi Satanás cair como um raio. Então esses textos mostram que ele foi expulso, que ele caiu como uma estrela. Então esses textos estão coadunando com a maneira que Satanás foi expulso do céu. Tudo bem? Só para a gente entender, no capítulo de Ezequiel, capítulo 28, vai dizer que Satanás foi criado. Todos os homens foram criados, são criaturas de Deus. Toda a natureza, todo o universo foram criados por Deus. Mas Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos para o passado e eterno para a frente. Louvado seja o nome do Senhor. É os únicos eternos no sentido completo da palavra. Nós, os homens, que amamos a Deus, que servimos a Ele, um dia seremos eternos, porque há salvação para aquele que crê no nome de Jesus, crê que Ele é o Filho de Deus, que crê no nome do Senhor. Há uma salvação, uma eternidade, um lar preparado para estarmos com Ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás não é igual a Deus, que não tem início. Todos os anjos um dia foram criados pela mão de Deus, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Os anjos, arcanjos, serafins, numa existência muito antes do homem, porém todos criados pelo poder do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro versículo que nós estamos estudando é esse, que fala de um Jesus que vai além do nascimento, das obras, da vida e da morte. Louvado seja o nome do Senhor, do período histórico do homem Jesus. A outra frase, essas fileiras aqui, pode ler, as 2 fileiras do meio. Vamos? João capítulo 8, versículo 56. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia, viu e regozijou-se. Aleluias. Aí o texto vai continuar. Peraí, como é que você não tem nem 40 anos, não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Porque a pergunta, Jesus está falando como um Cristo pré-existente. Está falando de um conhecimento que vai além do conhecimento humano. Aqui ele diz: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Há algumas pessoas que querem dizer que Jesus, quando diz e se utiliza dessa palavra, eu sou, ele não está se comparando a Deus. Porém, no Velho Testamento, quando ouvimos a palavra eu sou, nós sabemos de quem está se referindo. E nesse mesmo capítulo ele fala que ele é muitas coisas. Eu sou a luz do mundo, e vai falando algumas coisas que ele é. Mas essa frase aqui, ela está no sentido de revelar a divindade de Jesus, de revelar a messianidade de Jesus, que ele é o Messias que havia de vir, o desejado das nações que haveria de vir. Jesus, o Messias, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra trata exatamente nesse sentido. O versículo que nós lemos, que eu pedi para o irmão ler, o 56, ele traz uma palavra
aqui está alegrou-se. Na minha está regozijou-se. Exultou por ver o meu dia. Ele se alegrou. Em algumas versões está alegrar. No original, no grego, trabalha regozijar. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, regozijou pela visão. Pode ser visão profética, pode ser revelação, sonho. Se você ler a história de Abraão em Gênesis capítulo 12 em diante, você vai verificar ele sonhando, Deus falando com ele, o anjo vindo falar com ele. Nós vamos ver o anjo intervindo quando ele quer sacrificar o filho, por mandato de Deus, ele intervém. Então nós vemos nós vemos a manifestação de Deus. Então como é que Abraão viu isso? Por conhecimento, só pode ser por conhecimento realmente dado pelo próprio Deus. O próprio Paulo, ele teve muitas revelações que ele fala: aquilo que eu recebi, também vos entreguei. E aí ele vai falando algumas coisas que o Senhor Jesus falou com ele. Da mesma maneira que Deus falou comigo, eu falo para vocês. Ele trouxe revelações profundas que o próprio Jesus trouxe para ele. Então, quando que isso se dá? Quando que ele fala? Existem vários textos. O primeiro deles que nós vamos falar aqui é Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Apenas o último versículo, Deus vai falar com Abraão, que escolheu e chama Abraão, é a chamada de Abraão. Mas o último versículo diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse versículo, no Velho Testamento, aponta para uma pessoa. Todas as famílias serão benditas por causa de Abraão. Por causa de Abraão, nós recebemos a lei de Deus. Por causa de Abraão, nós recebemos a Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Por causa dos descendentes do povo de Israel, nós temos a palavra do Senhor para a gente poder ler. Nós temos um Deus para chamar meu Deus. Nós temos um Senhor chamado Jesus, que não é o Salvador apenas do povo de Israel, mas também de todos aqueles que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João capítulo 17, Jesus fala: eu não rogo apenas por esses, mas eu rogo também por aqueles que ainda hão de crer no meu nome. Aleluia. Está se referindo à igreja do Senhor Jesus na terra. Então eu estou nesses estudos trazendo Jesus do Velho Testamento para a gente enxergar Jesus, porque em todos os livros da Bíblia Sagrada há alguma coisa que se refere a Jesus. Embora há livros pequenos, se não me engano, Ruth, que não tem o nome de Deus, porém o parente remidor simboliza Jesus, que é o Boaz. Mas nós estamos aqui tratando agora de Gênesis capítulo 12, versículo 3. Agora vamos mais para frente. Quando que Jesus teve esse momento? Existe capítulo 15, versículo 1, 2, 5, 6, 13 e 18. Vai falar, no capítulo 15 todo, Deus vai renovar o pacto, renovar a chamada, falar novamente com Abraão. Vai falar para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então Abraão diz: Senhor Jeová, que hás de me dar? Pois ando sem filho, eu não tenho semente.
Como é que vai ser? Lembra da promessa lá no capítulo 3 de Gênesis? Que a semente da mulher vai ser mordida no calcanhar, mas vai esmagar a cabeça? Então, todo o nascimento eles esperavam que seria o próprio Filho de Deus, o Messias. Eles ficavam olhando para ver se alguém se encaixava nas características do Messias. Mas Abraão já tinha 70 e poucos anos quando foi chamado, 76 se não me engano. Depois ele vai sendo renovada essa promessa, apenas com 100 anos de idade, Abraão tem o primeiro filho. Aqui ele ainda não tem o primeiro filho. E ele fala para Deus: Senhor, como que eu sou o escolhido? Como que o Senhor vai me fazer uma nação grandíssima, se eu ainda não tenho filho? Aí ele chega a dizer: então Damasceno, meu servo, que nasceu na minha casa, vai ser esse que vai herdar todas as coisas. Mas o Senhor diz para ele: não é esse ainda não. Depois ele erra, vai com H, tem um filho com H, aquela confusão toda, e por causa disso, essa confusão toda que a gente vê no Oriente hoje. Os ismaelitas, os de Ismael, os descendentes de Ismael, são os árabes. Na maioria dos estudos tratam como os árabes, como os descendentes, né? Então existe alguns ali que detestam Israel por causa dessa história que Agar foi rejeitada, que Ismael foi colocado para fora da casa, né? E Isaac que foi acolhido por Abraão, conforme Deus tinha determinado que ele era o filho da promessa. Amém? Continuemos. Capítulo 17. Então, quando foi que aconteceu isso? De Deus falar com Abraão e Abraão se regozijar, se alegrar. É aqui nesse capítulo que eu disse que no original está escrito que é regozijar, no lugar de rio. Nós temos aí Gênesis capítulo 17, versículo 1, 3, 4, 6, 7, 16 e 17. Leia todo o capítulo depois, para você entender o que eu vou ler aqui. Mas, porque eu hei de abençoar, te hei de dar a ti dela um filho, falando de Sara. Aqui Deus está abençoando ele mais uma vez. E abençoarei, e Sara vai ser, mãe de nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Aqui no original trata como que ele se alegrou, regozijou. Então quando Jesus disse que ele viu o dia de Jesus, viu o que ia acontecer e se alegrou, alguns estudiosos trazem esse capítulo. Outros vão trazer o capítulo 22, que fala do holocausto, que ele leva o filho para o holocausto, e aí o anjo fala para ele: não faça isso ao jovem, e elogia, diz que aquilo ali, aquele ato de fé foi imputado por justiça. E aí o Senhor coloca um cordeiro, e ele pega aquele carneiro e sacrifica no lugar do filho dele, como se aquela simbologia representando a morte de Jesus em substituição a mim e a você. Amém? Então, existem vários momentos, mas o que eu gostei mais foi desse texto aqui, tratando capítulo 17, falando aí que ele se alegrou. Inclusive, quando eu li a Bíblia, estava fazendo a minha leitura devocional, quando eu chegava no capítulo 17 aqui, que ele ri, o anjo não repreende ele. Deus não repreende Abraão por rir. Agora, quando Deus vem e fala que a Sara vai ter um filho, e Sara está escutando do outro lado lá da tenda, na porta da tenda,
ela escuta o que o anjo está falando com Abraão, e aí ela começa a rir. Como é que pode uma mulher de 90 e poucos anos, né, dar luz a filho, rapaz? Não tive filho até agora. E ela riu. No texto, tanto quando Abraão ri, parece que coloca um pouco em dúvida, mas se a gente for fazer uma exegese, a gente vai perceber que Deus não repreende e não corrige Abraão, mas repreende Sara. Por que Sara riu? O Abraão nem está vendo que ela riu, ou talvez pode ter escutado a risada dela, e o anjo fala para Abraão: por que Sara riu? E depois os irmãos vão ver que ele vai falar com ela: ó, você riu, e ela nega. Ri não, você riu. Então por que Deus repreende o riso dela e não repreende o riso de Abraão? É porque no original trata isso aqui não como um riso de desdenhar, um riso de incredulidade, mas de regozijar. O que Abraão viu? Ele viu, talvez, como Daniel não teve várias visões, Daniel não teve várias revelações, Daniel também não teve conhecimento dos sonhos de Nabucodonosor, e trouxe revelação das coisas futuras. Sim ou não? Nós estudamos 6 meses o livro de Daniel aqui na igreja, e isso mostra o poder de Deus de revelar coisas que ainda não aconteceram. Não quer dizer que ele revelou dia a dia como é que foi, mas ele pode ter revelado, né, uma unidade, que da semente dele nasceria um homem que seria o Filho de Deus e traria salvação à humanidade. Aleluia. Isso é o que traz os melhores comentários sobre o assunto. Amém? Então, mais uma pergunta, mais uma palavra: como é que Abraão pode ter visto o dia de Jesus, sendo que Abraão já morreu há muito tempo? É porque ele viu enquanto estava em vida. Enquanto ele estava em vida, foi revelado por Deus. Você pode observar várias aparições de anjos. Um outro texto, já uma inquirição minha, uma tentativa de ler e entender quando foi que ele se alegrou, quando é que ele viu o dia do Senhor. Eu uso o capítulo 18 de Gênesis, quando os 3 aparecem para Abraão, e diz a Bíblia que 3 homens aparecem em figura de homem, e 2 saem para poder salvar Ló. Esses 2 é chamado de anjo, mas durante todo o texto vai falar assim: e o Senhor falou com Abraão. E nesse texto ele fala: farei alguma coisa e deixarei oculto a Abraão. Então, por causa desse versículo, Deus tinha algo para fazer no futuro e poderia usar essa revelação para poder falar com ele. Eu vou ocultar o que vai acontecer no futuro. Se você observar, Deus fala para ele: ó, o seu povo vai ser igual a areia, os grãos de areia vão ser igual às estrelas do céu. Você vai tentar contar e não vai conseguir. Essa é a multidão da sua semente que eu vou fazer acontecer. E diz a Bíblia que Abraão creu na palavra de Deus. Então, mesmo ele não tendo filhos ainda, Deus revelou. E uma das revelações que Deus deu para ele foi: essa nação, ela vai ser levada para o Egito, e lá no Egito ela vai multiplicar. Eu vou multiplicar grandemente, mas vai acontecer um negócio: um dia eles vão passar lá 400 anos sendo escravos, mas um dia eu vou visitar eles e vou tirar eles da terra. Deus revelou coisas para Abraão antes mesmo dele ter. Ele só teve um filho. Depois
de Ismael, que foi Isaque. Mais para frente, Abraão ainda vai ter 6 filhos com quentura. Então, ao todo, Abraão tem 8 filhos, né? Então, Ismael, Isaque e depois mais 6 filhos de quentura. Todos os filhos ele manda embora com presentes, mas o único que fica em casa é Isaque. Amém? Então, a promessa do descendente da semente que vai chegar em Adão é Isaque, que vai chegar em Maria, que vai chegar em José, que vai chegar em Davi, que vai chegar em Jesus. Amém? Outro versículo que fala da preexistência de Jesus, eu já falei na doutrina anterior, que é capítulo 1 de João, do Evangelho de João, versículos de 1 a 3. Amém? Nós já falamos disso. Agora, quando Jesus fala, mais uma vez, capítulo 8, versículo 38, diz assim: eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Jesus está dizendo: o que eu faço, a minha mensagem, as obras que eu pratico, são de acordo com o meu Pai. E ele não estava falando do pai adotivo José, não, ele estava falando do Pai celestial. Aqui o versículo está a letra P em maiúsculo, que se refere a Deus, ao Deus Pai. Eu faço aquilo que aprendi com o meu Pai, e vocês fazem as coisas de acordo com o pai de vocês. Eles estavam dizendo que o pai deles era Abraão. Depois eles falaram: nosso pai é Deus. E Jesus disse: não, o vosso pai é o diabo. Na carne eles eram filhos de Abraão, porém se fizeram filhos do diabo pela prática das obras. Jesus, ele era filho de Deus, estava com o Pai nos céus, e ele veio ao mundo, se esvazia, que a gente vai tratar outro dia, né? Agora não, né? Amém? Mas nós estamos aqui falando de um homem que tem comunhão com o Pai. Essa palavra Pai, como o livro de João, o Evangelho de João, ele é uma pregação tratando Jesus como Filho de Deus. Nós vamos ter a palavra Pai em todos os 4 evangelhos. Nos 3 primeiros aparece, nos sinóticos, 129 vezes. Nos 3 primeiros evangelhos, somando, um aparece 50, outro 60, o outro 19, mais ou menos, mas a soma dá 129. E em João, só no livro de João, que é o evangelho que diz que Jesus é Filho de Deus, aparece 133 vezes. Dessas 133, 120 e poucas, a maioria delas falando de Pai como Deus e não como homem. Não o pai do menino que trouxe alguém para poder receber oração. A maioria, a palavra Pai, inclusive o Pai Nosso que estás no céu, etc., todas essas tratam Deus como Pai. Amém? Então trata aí uma revelação: Jesus é Filho de Deus. Trata aí que Ele é o Messias, novamente, aquele que havia de vir. Tudo imbuído nesta palavra Pai. Amém? Então, da mesma forma que Jesus pratica as obras de Deus Pai, aquelas pessoas ali que estavam sendo repreendidas praticavam as obras de Satanás. E é uma das coisas que eu tenho esclarecido à igreja.
Nós, seres humanos, somos mal de natureza. A natureza carnal tende a praticar o pecado. Toda espécie de pecado vem inclinação da carne. O que é mais forte em você? É a carne, é a sua natureza humana, ou é a natureza de Deus que veio pela presença do Espírito Santo na sua vida? O que mais tem pesado na sua vida? É a comunhão com o Espírito Santo, você como templo, como casa de Deus, isso tem pesado? Ou a sua inclinação para o mal, você está indo por causa da carne? Nas nossas doutrinas sobre Deus, quem é Deus, nós tratamos aqui essa questão da bondade, que Deus é bom, que não existe ninguém bom na terra. Jesus mesmo disse: bom é Deus, Ele é bom, não existe homem bom. Porém, quando Jesus faz a obra em nós, esses atributos comunicáveis de Deus, a sua bondade, sua benignidade, ela se comunica comigo, e eu posso, num certo limite, também ser bom. Eu paro de fazer as obras malignas, porque eu não sou mais filho do diabo, agora eu sou filho de Deus. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que rejeitam o pecado, aqueles que procuram andar na presença de Deus, esses são filhos de Deus, são os que praticam as boas obras. Boas obras é inerente da nova vida, da nova gestação, do nascer de novo. O homem, quando nasce de novo, ele agora nasce do Espírito, ele agora é bom, porque o Deus poderoso habita nele. A presença do Espírito Santo em mim me faz praticar boas obras. Eu não pratico boas obras para agradar pastor, eu não pratico boas obras para agradar meu papai e minha mamãe. Eu pratico boas obras porque eu sou filho de um Deus bondoso, de um Deus benigno. Aí as minhas obras são transformadas de trevas em obras da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos falando aí esta frase. Agora vamos para outra. Coloca para mim aí João 17, versículo 5. Foi o último texto aí, o último capítulo que o pastor Eduardo leu, né? Capítulo 17 de João, versículo 5. Mais uma frase que trata da presciência. Nesse capítulo 17, que é o capítulo da oração de Jesus, que ele ora pelos seus discípulos, aí aparece a palavra Pai no sentido de Deus 6 vezes. Capítulo 1, 5, 11, 21, 24 e 25. Aparece a palavra Pai como sendo o próprio Deus, Pai Santo, Pai Justo, e declarações, né? Ó Pai. Versículo 5, vamos ler toda a igreja, por favor, me ajuda. Amém. Como é que é isso aí? Ele está fazendo uma oração a Deus, está orando pelos discípulos, e ele fala: Pai, glorifica-me com aquela glória. Que glória é essa? Que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, antes que existisse qualquer coisa.
Deus disse: haja luz, haja terra, haja céus, expansão. E Deus foi dando as ordens para que as coisas acontecessem. E Jesus era o verbo de Deus que provocava, que fazia as coisas acontecerem. Diz a Bíblia que tudo o que foi feito, nada se fez sem a presença de Jesus, sem a participação de Jesus. Jesus é aquele que faz acontecer as ordens do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo: eu quero, Senhor, aquela glória que eu tinha contigo, que parte da glória parece também se remeter aos atributos incomunicáveis de Deus. Jesus, como homem, não era onipotente, onisciente, nem onipresente. Ou melhor, ele se esvaziou, deixou de usar os atributos incomunicáveis. Aquilo que torna Deus realmente diferente de qualquer outro é a onipresença, está em todos os lugares. Jesus estava em Nazaré, na Judéia, né? Ele estava ali no Decápolis. Quando ele estava numa cidade, ele não estava na outra. Amém? Quando ele estava no mar, ele não estava no templo. Quando ele estava no templo, ele não estava na casa de Pedro. Jesus não estava na casa de Lázaro quando Lázaro estava doente, porque Jesus estava pregando a palavra num lugar distante. Então, ele não era onipresente. Amém? Então ele está falando: devolve aquela glória que eu tinha contigo antes que existisse alguma coisa, antes que o mundo existisse. Aqui também fala, dentro dos comentários, trata a questão da Trindade, embora não está falando do Espírito, mas fala da Trindade implicitamente, da triunicidade de Deus, da unidade de Deus, que o pastor Eduardo falou hoje, né? A união da igreja. Nós somos somos todos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo, e Jesus é o cabeça do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então fala também da unidade, dessa pré-existência de Jesus. Eu estava contigo antes que o mundo existisse. Devolve aquela glória, aquilo que eu esvaziei. Quero de volta esse poder, essa glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O versículo 24 trata também um pouco sobre isso, né? Capítulo 17. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Amém? Esse é o nosso Deus poderoso. Esse é o Senhor Jesus pré-existente. Antes que houvesse qualquer coisa, Ele já existia. É por isso que Ele é poderoso para salvar. É por isso que Ele é poderoso para perdoar pecados. Faz parte dEle. Só Deus pode perdoar pecados. Então, o que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder na terra para poder perdoar pecados. Eu te digo, paralítico, levanta e anda. E diz a palavra que aquele paralítico levantou. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Glória a Deus. É por isso que Ele é Deus. É por isso que Ele é a segunda pessoa da Trindade. É por isso que Ele está conosco todos os dias, porque Ele é onipresente. Aonde a sua igreja está, Ele está. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali. Como? Por causa da
da sua onipresença, porque Ele é onipresente. Louvado seja o nome do nosso Deus, glorificado seja o Senhor. Para encerrar, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, até o 11, está anotado aqui no meu. A igreja lê para mim, lê? Me ajuda. Todos? Você pode glorificar o Senhor? Esse é o seu Senhor. Esse é Jesus. Não é apenas um homem histórico. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o Redentor. Ele é o Messias, Ele é o que havia de vir, Ele é anunciado pelos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. Diz a palavra que todo joelho um dia se dobrará diante dele. Daqueles que estão no céu, quem? Os anjos, querubins, serafins, 24 anciões, todos se prostram diante dele. Diz a palavra que os 24 anciões se curvam, se dobram os seus joelhos, e pegam as suas coroas e jogam nos pés de Jesus. Diz a palavra do Senhor: a Ele a honra, a Ele a glória, Ele deve ser exaltado, glorificado. Ele é o Senhor Jesus, é Ele que salvou a tua alma, que morreu na cruz do Calvário, para que você tivesse vida e vida com abundância. Às vezes nos achamos incapazes de receber a salvação, mas a salvação é dele. Ele fez todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o idealizador. Ele é o que pratica todas as ações para que o homem receba Ele como Senhor e Salvador. Nós só podemos nos render a Ele. Até a fé que nós temos nele foi Ele que deu. Acredita, é possível mudar de vida. Acredita, é possível ser um homem melhor. É possível ser uma mulher de Deus. É possível ser um jovem de Deus. É possível ser crente nos dias de hoje, vivendo em plenitude com a presença desse Senhor, desse Salvador, porque não é um mero homem, mas é o próprio Deus. É o Deus conosco que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele podia se fazer igual a Deus, porque Ele é igual a Deus. Diz a Bíblia que a plenitude da divindade habitou em Cristo Jesus. Toda a plenitude de Deus habitou em Cristo Jesus, no homem Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele não julgou ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, ele se anula, ele se torna menor do que os anjos,
porque os homens são menores do que o anjo em glória. Um dia teremos o nosso corpo semelhante ao corpo do anjo, mas hoje o nosso corpo é carnal. A nossa glória é diferente da glória dos anjos, mas um dia nós receberemos uma glória, a glória dos redimidos. Diz a Bíblia: seremos semelhante ao Altíssimo, seremos semelhante a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, Lúcifer, é expulso do céu porque ele quis ser maior do que Deus. E Deus pega uma criatura tão pequena, tão frágil, terrena, pecadora, e faz um plano desse para te salvar, para te remir, para te levar para as mansões celestiais, para habitarmos onde Deus está, para entrarmos na presença dEle, onde as ruas são de ouro, onde a cidade de Jerusalém está, a nova cidade de Jerusalém, a mesma que será descida no milênio. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um Deus maravilhoso, é um Deus grandioso, é um Deus que nós só devemos adorar, glorificá-lo, exaltá-lo. A nossa boca não tem palavras para poder enaltecer a esse Deus. Que possamos dar a Ele honra, glória. Não receba glória, não dê glória a homens, a pastor, mas dê toda a honra, toda a glória a Ele, a Ele, a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Paulo.